Muito bom, muito boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para ensinar o setup do Bill Williams. Muitas pessoas me perguntam porque é um setup que eu já usei, diferentemente do Larry Williams que eu expliquei no meu vídeo passado. Eu já usei bastante o setup do Bill Williams, eu tenho muita coisa a dizer sobre ele. Esse vai ser um vídeo um pouco mais curto do que os outros, porque eu já sei muito mais sobre o assunto. Então, sem muita enrolação, eu já vou colocar aqui o primeiro indicador do setup do Bill Williams. Esse é o indicador incrível. Esse é o nome do negócio, né? Pouca arrogância do criador, né? O Awesome Oscillator, como diz no inglês, é um indicador muito parecido com o histograma McIntyre. Ele tem vários tipos de leitura, 3 tipos para falar uma verdade, e os 3 tipos têm muita lucratividade, né? Mas cada um é para um estilo diferente de operação. Mas o que é esse oscilador? Ele é uma diferença entre médias móveis, ou seja, ele pega duas médias móveis que não precisamos saber, né? E soma e subtrai uma da outra, no caso, né? A diferença é uma conta de menos. O resultado são essas barras verdes e vermelhas. Em resumo, é isso. Não precisamos saber mais do que isso, não é nada necessário além disso. O que esse indicador nos mostra? Ele nos mostra divergências, como por exemplo, aqui ó, vários candles verdes aqui ó, de alta, um vermelho, opa, uma divergência. Ele nos mostra rumos de tendência, por exemplo, aqui ó, estava tudo vermelho, mas estava vermelho aqui em cima, acima da linha zero, ou seja, estava vermelho, mas estava subindo ainda. Aqui o vermelho ficou negativo, ou seja, aqui reverte essa tendência para baixa. Então, ele além de ser visto como uma oscilação, além dele ser visto como divergências, ele é visto como tendências, certo? Fala assim, tudo bem, mas você não disse que eram 3 maneiras? Exatamente. Existe a maneira da primeira divergência, existe a maneira da mudança de tendência e existe a maneira que o Bill Williams utilizava ele, que essa eu vou deixar para o final. Vamos falar por enquanto somente dessas duas divergências pré-existentes. O que acontece? Você pode segurar a operação até os primeiros candles de cores opostas. Como assim? O estilo operacional mais fácil desse setup é você colocar uma operação tanto de long como de short em um candle no indicador incrível e tirá-lo assim que ele mudar de cor, né? Por exemplo, aqui no dia 8 de agosto, à meia-noite, é meio triste, né? Tô acordando à meia-noite. Aqui, ó, você pegaria uma operação de long, pois o candle ficou verde. Ou seja, a partir do momento que ele ficou verde, ele fechou, você iniciaria uma compra e só iria tirar neste candle aqui, ó, onde ele ficou vermelho pela primeira vez. Isso é uma operação pegando oscilação e não tendências, certo? E não tendências. Veja, aqui você conseguiu um lucro de 3,26%. 3,26%. O inverso também é verdadeiro. Nesse momento, além de você fechar o seu long com lucro, você entraria em um short até o primeiro candle que ficar positivo, ou seja, ficar verde. Que no caso foi este candle aqui, no dia 8 de agosto às 9h30, né? Ficou bastante tempo na operação. E aqui você lucrou mais 1,14%, né? Você está estando em um short. Só que parece que ser as mil maravilhas essa oscilação. Qual é o maior problema delas? O maior problema dela disparado é um período lateral. Perceba como aqui houve várias e várias vezes que os candles mudaram a sua cor. E isso não significou quedas ou altas em si. Tanto que se você tivesse entrado em um short toda vez que ele ficou vermelho ou em um long toda vez que ele ficou verde, provavelmente você teria sido estopado ou saindo no zero a grande maioria das vezes nesses períodos mais laterais, né, mais parados assim. Então também há outra forma de operar esse indicador. Opa, peraí, um erro aqui de cálculos. Vamos lá. Qual forma é essa? A forma da tendência, quando ele muda de direção.
Perceba aqui, ó. Ele está verde, mas ele está embaixo da linha de zero, a linha do meio. Está embaixo do meio. Esse verde aqui já está em cima. Então o que acontece? Quando ele muda a direção dele para cima ou para baixo, você entra comprado ou vendido. Você percebe que o número de operações que você faz é muito menor, né? Aqui você faria inúmeras operações nesse período lateral e sairia no zero, lucrando um pouco em cada uma delas. Mas com a oscilação de tendências, você entraria uma única vez e sairia uma única vez dias depois, né, por exemplo. Aqui você fez uma operação que durou do dia 7 às 9 da manhã até o dia 8 às 6 da noite. Né? Então foi uma operação que durou ali as suas razoáveis 1 dia e 9 horas. Né? Um tempo considerável para uma operação. Uma operação que lucrou 3,42%. Tudo bem. E logo após isso, você abriu um short nesse mesmo ponto e somente saiu quando, no fechamento do candle, né, aliás, sempre no fechamento, você saiu basicamente muito tempo depois, do dia 8 até o dia 10, foi quase 40 horas, não chegou a ser 48 horas. Aqui você saiu lucrando mais 3,2% estando em um short, claro. Se você tivesse um long, com certeza teria sido um desastre. E o que acontece aqui? Perceba que você não tomou um erro grande, você está acertando uma operação com um tempo considerável, uma operação com um tempo considerável, com lucros grandes, né? 3,2%, 3,4%. Quem alavancagens altas, né? 10 vezes 34%, 100 vezes 340%, né? Mas aí já está indo muito longe. Você fez apenas 2 operações em mais ou menos uns 3 dias e meio. Você fez 2 operações. Enquanto se você estivesse tentando operar com oscilação, você faria inúmeras operações, né? Uma aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meu Deus, 10, 11, 12, 13, mais ou menos 14 operações operando as oscilações, e operando a tendência você fez apenas 2. E você lucrou nas 2. Sim, ponto final. Basicamente é isso que aconteceu. E aqui, ó, quando fechou esse candle, abriu a tendência de alta, você entrou em um long e só saiu dele quando virou o candle para baixo. Ou seja, você ficou numa operação durante mais um dia e meio e lucrou 5,6% no Bitcoin no gráfico de 30 minutos. Ou seja, você raramente vai errar operando a favor dessa tendência. Só que qual é o maior problema disso? É o tempo. No meio desse caminho você conseguiria fazer muitas coisas. Por exemplo, você conseguiria lucrar 5% e sair da operação pelo próprio indicador, pegando as oscilações, lucrar mais 2% e entrar de novo na operação aqui, lucrar mais 2%, lucrar mais 1%. Entenda? Então, pelo próprio indicador, ele tem essa certa divergência, né, de que o indicador tentando pegar uma oscilação de maior longo prazo, ele vai lucrar mais de uma única vez, só que ele vai ficar muito tempo sem fazer uma operação. Enquanto se você tentar pegar todas as oscilações, você pode acabar se ferrando, né, pelo simples fato de querer demais, né. Aqui você faz poucas operações com um percentual de ganho relativamente alto. Essa é a vantagem de usar esse indicador para tendências. Bem, a terceira forma de operar esse indicador tem muito a ver com o setup completo do Bill Williams. Ele em si só é lido dessa forma. Ele só pode ser lido de outra forma estando ao lado dos outros indicadores do setup de Bill Williams. Esse vídeo aqui está completo. Eu vou fazer outros 2 ou 3 vídeos explicando os indicadores do Bill Williams e depois eu faço um explicando o setup completo deles, porque se vocês não chegarem no vídeo entendendo cada indicador de forma individual, vocês não vão ter uma compreensão muito boa, porque é muita informação na tela. Por enquanto, é só um gráfico à parte, que não interfere em nada no gráfico principal, mas quando chegar todas as linhas, todas as complicações, é bom já saberem o que cada coisa faz. E isso vai ser mais interessante.